Oi, Dia. bom dia. Consegue me ver e me ouvir bem? Eu consigo, não sei como é que fica o pessoal lá da ESA, né? Dos seguidores da ESA. Eu acho que eu acho que é tranquilo também. Na verdade, a gente inverteu aí, você que me convidou, mas eu acho que agora vai dar certo. Bom, aproveitar para começar, já que a gente está um pouquinho atrasado, mas não vai prejudicar aí o tempo da nossa conversa, não. Tainá, bom dia. Primeiro eu queria pedir, né, desculpa ao pessoal aí que estava aguardando a gente. Eu tive um problema de conexão aqui, às vezes deixa a gente na mão, né? Até ontem, normal, fazendo reunião, aula do mestrado, e hoje, logo hoje, com essa expectativa, a gente atrasou. Então, peço desculpas a quem estava aguardando e dizer que é uma felicidade estar com você aqui. Não te conheço pessoalmente, foi uma ponte aí que nosso querido amigo João Dalcol, conselheiro aqui no Espírito Santo também, processualista pela UFES, que fez essa ponte nossa aí. Te agradeço o convite em nome da ESA, em nome da UAB do Estado do Espírito Santo. O tema que você vai falar hoje é muito instigante, então recebi um feedback bem positivo de advogados daqui, todo mundo na expectativa, né? Eu vou te deixar bem à vontade. Eu sei que é um tema que você pesquisa bastante, que você participou de muitos estudos, que você tem se debruçado, né, sobre isso. Então vou te deixar bem à vontade. É um tema amplo para você fazer a abordagem que quiser. Só antes de te passar a palavra, para quem está ouvindo a gente e não conhece, porventura não conheça a doutora Tainá, né? Ela é daqui do Espírito Santo, está morando em Brasília já tem um tempo, fazendo doutorado lá, professora da UNB substituta, mestre em Direito Processual aqui pela UFES. Né? Participou, né, da implantação lá da pesquisa do projeto Vitor, né, de inteligência artificial do STF, e tem uma experiência muito grande nessa área aí. Doutora, fica à vontade, tem a palavra para falar com os nossos colegas aqui. Obrigado. Bom dia, doutor Vitor. É um prazer falar para vocês aqui, espectadores da ESA do Espírito Santo. Não sei se o seu travou, do Vitor travou, não sei se o meu travou também. Quando Te estiver interromper. travando, quando estiver travando, vocês avisam para eu repetir. Mas o bate-papo de hoje, primeiro, é um orgulho, né? Eu, lógico, prontamente aceitei o convite, porque é um tema que eu gosto muito de falar, é o tema da minha pesquisa de doutorado. Eu me apaixonei por esse tema justamente por ter tido a oportunidade de trabalhar no Projeto Vitor, que eu vou falar um pouquinho também, rapidamente, para vocês. Então, eu vou fazer um panorama geral. A proposta hoje é fazer um panorama geral. Tenho certeza que eu fico aqui aberta e estou sempre disponível. Eu tenho o registro na ordem do AB Espírito Santo também, então fico sempre disponível para mais conversas, para dúvidas que as pessoas tiverem. Tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui, porque como o tempo é curto, eu fiz algumas anotações, então para a nossa conversa de hoje ficar um pouco mais sequencial, eu fiz algumas anotações e a gente vai falar então sobre inteligência artificial e direito. Eu vou começar falando um pouco sobre inteligência artificial e depois a gente vai falar sobre essa intersecção de inteligência artificial e direito, né? O que é... Peraí que começou um pessoal a trabalhar aqui, vou fechar a janela para não atrapalhar o barulho. Você voltou a me ver? Voltei. A inteligência artificial, o que ela é? Bom, para a gente entender o que é inteligência artificial, a gente precisa saber o que é inteligência, para saber o que é uma inteligência artificializada. Né? Inteligência, ela nem mesmo os filósofos que estudam o que é inteligência têm capacidade, entraram em um consenso, digamos, sobre o que é inteligência. Você pode dizer que a inteligência é a capacidade humana de raciocínio lógico, a capacidade de compreensão
do mundo e de si mesmo, é a capacidade de conhecimento emocional, de nós nos compreendermos, de nós nos emocionarmos, rirmos, chorarmos, é a capacidade de raciocínio, é a capacidade de criatividade do ser humano, é a capacidade de aprendizado, é a capacidade de resolução de problemas. Bom, inclusive numa aula, eu dou aula de Direito Digital também, eu dava aula no passado de Direito Digital na UDF, que é uma universidade aqui do Distrito Federal. E eu falando isso, uma aluna falou, não, mas inteligência não é só ser uma capacidade humana, é a capacidade também, meu cachorro ele é muito inteligente, meu gatinho também é muito inteligente, então nem sobre isso a gente tem consenso, né? Será que é só o ser humano que é um ser inteligente? Bom, então, em resumo, entender o que é inteligência artificial é entender um pouco sobre nós mesmos, seres humanos. Compreender o que é inteligência artificial é também compreender o que somos nós, seres humanos. Mas é um conceito que digamos, não há consenso sobre o que é inteligência artificial, nem sobre o que é inteligência, muito menos o que é uma inteligência artificializada. Mas a gente tem aí alguns nomes que estudaram muito sobre isso. A primeira pessoa que começou a falar sobre isso, na verdade, ele não cunhou o termo inteligência artificial, mas falou sobre isso, foi Alan Turing. Né? Não sei se aqui o pessoal que está assistindo já viu o filme O Jogo da Imitação. O Turing, ele é o pai, ele é considerado o pai da computação, ele trouxe descobertas importantíssimas para a Segunda Guerra Mundial. Quem viu o filme Jogo da Imitação, que inclusive é uma dica que eu dou aí, ele ajudou muito, né, na criação do computador e em descobertas para a Segunda Guerra Mundial, mas ele também propôs o teste que é chamado teste de Turing. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar no que é o teste de Turing, mas basicamente o teste de Turing é um teste criado pelo Alan Turing para tentar reconhecer o que é a máquina inteligente. Como que eu reconheço quando a máquina é inteligente? Bom, eu vou propor aqui um teste. A máquina vai ser inteligente quando eu conversando ou interagindo com ela, enquanto ser humano, não conseguir diferenciar, não souber diferenciar o que é máquina e o que é inteligência artificial. Anos depois, né, isso foi na década da época da Segunda Guerra Mundial, na década de 45, mas perto lá de 45, do ano de 45, na década de 40, de 1940, mas hoje em dia a gente ainda usa um pouco do teste de Turing para saber o que é uma inteligência artificialmente criada. A gente tem, não sei se alguém aqui já viu, um teste que foi realizado ano passado com a atendente da Google, que simulou atendimento, marcação de consultas online em salão de beleza e a atendente do salão não reconheceu. Você teve, já em 1996, o Deep Blue vencendo o Kasparov, que era o grande jogador de xadrez. Você tem alguns softwares algorítmicos que imitam artistas. Então, existe aí um que chama DeepBar, que usa Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, para imitar as obras de Johann Sebastian Bach e colocada para especialistas de música. Eles não conseguiram diferenciar o que era obra de Bach, o que era obra da inteligência artificial. Você tem um que quem tiver curiosidade pode escrever aí, chama The Next Rembrandt, que imita as obras de Rembrandt. E também especialistas, fica perfeita, né? As obras de Rembrandt ficaram perfeitas, tudo por inteligência artificial. Quer dizer, já existe hoje inteligência artificial capaz de, digamos, passar no teste que Turing criou aí há muitos anos atrás. Então, basicamente, inteligência artificial, embora não haja, em definitivo, um consenso sobre o que é e seja um termo polêmico, mas é um termo usado atualmente para definir algumas tecnologias que incluem processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagem, aprendizagem de máquina,
análise de dados e por aí vai. E é um campo de estudo que vai procurar explicar e emular, ou seja, imitar de fato o comportamento inteligente. O que é um comportamento inteligente em termos de processos computacionais, tá? Então, por meio de aprendizado de máquina, que a gente chama, é o termo em inglês, né, machine learning, ou aprendizado de máquina em português, você vai ensinar a máquina a aprender com experiências. Então, o algoritmo ele vai reconhecer padrões dentro dos dados e vai aprender com esses dados. Existem alguns fatores que estimularam e proporcionaram o boom da inteligência artificial, né? Por exemplo, a internet das coisas. Né? O que é a internet das coisas? É o fato de que nós estamos o tempo inteiro conectados. Eu tenho aqui um relógio que ele está conectado, ele está medindo os meus batimentos cardíacos, ele está jogando dados sobre a minha saúde, provavelmente aí para a detentora desse conteúdo, que é a Apple. Você está conectado, as televisões hoje estão conectadas, existe até geladeira. Provavelmente, no futuro próximo, a nossa casa inteira estará conectada e o nosso corpo também. Então, a gente está o tempo inteiro produzindo dados. E aí a gente vive mesmo a era do Big Data. E, inclusive, há uma expressão, né, cunhada por uma membra da Comissão Europeia dizendo que os dados são um novo petróleo, certo? Que a gente vive na era realmente da produção massiva da informação. O algoritmo e a inteligência artificial, o que tem a ver com essa era da informação? Ora, para você, se o algoritmo e a aprendizagem de máquina é feita com dados, e nós estamos cada vez produzindo mais dados porque nós estamos o tempo inteiro conectados, esses fatores estimularam, de fato, e proporcionaram um boom da inteligência artificial que a gente vive hoje. E aí existem várias polêmicas que surgem com o uso da inteligência artificial, que eu vou citar alguns aqui. Então, você tem, por exemplo, fake news, porque você consegue o benefício de imitar muito bem a inteligência humana, de criar robôs, mas você consegue tão bem imitar robôs que você cria fake news. Que foram, inclusive, uma polêmica em algumas eleições, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil também, criação de bots que simulam o humano, inclusive com discursos de ódio, né, na rede, simulam o comportamento humano, produzem notícias falsas. Você tem a polêmica também do reconhecimento facial. Inclusive, indico aí o livro do George Orwell, de 1984, né, que é o que criou o grande Big Brother aí, que hoje dá nome ao reality show que a gente, a quarentenado, está acompanhando, né? Acaba virando fã, mas que a gente vive hoje essa realidade. A China usa o reconhecimento facial. E aqui também no Brasil a gente já utilizou, já importou. Agora, inclusive, fazendo uma conexão com essa era do corona, né, e do Covid que a gente está vivendo, o Hospital Albert Einstein, por exemplo, em parceria com um laboratório de análise preditiva de saúde, ele conseguiu criar uma IA capaz de acertar 78% dos diagnósticos da doença do Covid, o que é muito bom, né? Então, faz um diagnóstico próprio. A IA pode ser capaz, se bem desenvolvida, de calcular, de gestir investimentos em leitos, aparelhos respiratórios, através você calculando a gravidade da doença que aquela pessoa tem, se ela vai futuramente, de fato, precisar ou não de aparelho respiratório. Mas isso gera, no contexto também, uma polêmica que é um risco para a democracia. Por quê? Porque você está flexibilizando direitos, você está colhendo dados, muitos dados para a gestão aí do Covid. Hoje, na China, você faz isso, mas você está flexibilizando direitos e o nosso direito à privacidade está cada vez mais relativizado, certo? Para a produção desses dados. Hoje a gente vive uma era que é chamada por uma autora, que eu tenho até um livro aqui para indicar para vocês, ó. É um calhamaço, mas é um livro muito bom, que é da Shoshana Zuboff, que ela fala que a gente vive a era do capitalismo de vigilância, né? Então a gente está sendo o tempo inteiro vigiado. Na China, por exemplo, agora com o Covid, sensores infravermelhos e inteligência artificial mede a temperatura das pessoas que andam nas ruas
tá? Então está ajudando, né? É uma política, é uma governança digital que a gente fala, no sentido de que o poder executivo está implantando atitudes como essa, utilizando inteligência artificial para gerir a questão do Covid, então utilizando inteligência artificial e sensores infravermelhos, inclusive para medir temperatura das pessoas, e aí se a pessoa está com uma temperatura que é considerada mais alta, ela é parada pela polícia, ela pode ser impedida de ter o seu direito de ir e vir impedido, não poder utilizar o transporte público e tudo mais. Então são questões polêmicas, né? Outras questões polêmicas que são trazidas são as armas e os carros autônomos. E como que fica a questão da responsabilidade civil para o direito, certo? Então, como que a criação de armas é muito boa para o direito, armas autônomas é um avanço da IA, mas ela traz muita polêmica, por quê? Porque a arma digital e criada pela inteligência artificial, ela não tem sentimento, então ela vai matar sem dó. E aí, quem vai ser responsabilizado com o erro da arma autônoma? A mesma coisa o carro autônomo, que já está tendo testes aí ao redor do mundo, e a gente não sabe quem responsabilizar caso um carro autônomo atropele pessoas, né? Agora, a maior polêmica, é claro, é a substituição, a possível substituição e o medo que a gente tem enquanto ser humano de ser substituído pela máquina, né? Esse medo nós do direito enfrentamos, nós estamos tendo esse medo de ser substituído pela máquina, mas não é um medo que é só do pessoal do direito, ele abrange o pessoal da medicina, porque você tem muitos avanços em inteligência artificial na medicina, ele abrange a agricultura, ele abrange o pessoal. Hoje você tem uma massa de pessoas que trabalha, por exemplo, como Uber. E aí, como é que hoje se fala até no direito, né, de uberização do trabalho? Como é que vai ficar como vão ficar essas pessoas na questão quando de fato forem implantados os carros autônomos, com essa massa de trabalhadores? Você tem aí aplicações na música, então os artistas também estão preocupados nas artes, criação de chatbots, né, para interação entre humanos e por aí vai. Então a gente fala hoje, a gente brinca que a inteligência artificial is the new black, né? É o novo pretinho básico. Tudo que a gente usa, inclusive o direito, tem aí inteligência artificial, praticamente, tá? Porque a gente está hiperconectado, a gente vive numa sociedade, de fato, hiperconectada. E aí coloca vários desafios, como eu comentei, né? O desafio da privacidade, da proteção dos nossos dados pessoais, que aí a gente tem toda uma polêmica relativa à proteção de dados, à Lei Geral de Proteção de Dados. Temos a polêmica aqui que nós estamos vivendo agora, no momento, que é a possível aprovação da extensão do prazo de vigência da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tem toda essa polêmica. Tem a polêmica do efeito para o direito, interessante de estudar, que é o efeito filtro bolha. Não sei se vocês já ouviram falar nesse efeito, que também é um efeito causado pela inteligência artificial, que é o seguinte: esse efeito filtro bolha ele foi descoberto pela Netflix, na verdade, mas hoje ele é estudado por diversos cientistas sociais. Por quê? Porque a Netflix, a gente assiste filmes e geralmente a gente segue um gosto, né? Então, por exemplo, digamos que eu gosto de filme de ação, então a Netflix vai sugerir para mim só filmes de ação e deixava de lado. Não, mas hoje eu acordei deprimida, quero ver um filme romântico e chorar bastante comendo sorvete. Não aparecia para mim o filme de ação. E aí os clientes da Netflix começaram a reclamar, ora, mas o algoritmo está criando um filtro aqui e está me deixando numa bolha. Então foi criado esse efeito que a gente chama de filtro bolha. Isso para a Netflix ele é ruim porque dificulta no relacionamento com os clientes, mas para a democracia pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque a democracia, nós que estudamos no direito, elas pressupõem ideias diversas, pluralidade de ideias. E aí, quando você tem, por exemplo, o efeito filtro bolha num Facebook da vida,
no Instagram, acaba, ou no próprio Google, quando você vai pesquisar questões ou nas suas redes de relacionamento, a ordem das reportagens que aparece, ela é diferente. Ou a sua rede de relacionamentos acaba criando, o algoritmo acaba criando, filtrando os seus interesses e criando uma bolha. E aí você acaba convivendo apenas com o tipo de opiniões e ideias que são as que você gosta. E você acaba não fazendo aí, digamos, a pluralidade de ideias, né? E aí isso é muito difícil para a democracia nossa, né? É um problema para a nossa democracia porque cria, digamos, uma jaula digital. Você tem o desafio, por isso que eu falo que é muito assunto, mas assim, você tem o desafio democraticamente os algoritmos tomam decisões por nós, certo? Então, só que muitas vezes essas decisões tomadas pelos algoritmos, elas não conseguem ser explicáveis, o que cria o que a gente chama de black box, né? Em alusão à caixa preta mesmo do avião. Às vezes o algoritmo cria uma caixa preta e que você não consegue explicar. Não estamos te ouvindo, né? Vamos ver se até o final da live a gente consegue te ouvir. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Vocês estão me ouvindo, né? A mim, vocês me ouvem. E então você cria esse efeito das caixas pretas algorítmicas, ou seja, você não consegue muitas vezes explicar as decisões. Isso para o direito nós vamos ver que traz reflexos também, porque como você consegue explicar, por exemplo, uma decisão judicial tomada por inteligência artificial? Muitas vezes você não consegue. Né? Então fica aí surgem várias discussões. Tem a discussão dos vieses algorítmicos. Por exemplo, eu cito aqui o exemplo de um perfil que foi criado pelo Twitter, pela inteligência artificial do Twitter, para interagir com os seguidores lá do Twitter. Ele foi criado um perfil de inteligência artificial chamado TAY, T-A-Y, e utilizando dados das pessoas que usavam o Twitter, ele simulou ali um comportamento e interagia com as pessoas por meio de inteligência artificial. Quer dizer, era um bot, era um robô que interagia por inteligência artificial na rede social Twitter, criado pelo Twitter. E aí, em menos de 24 horas, esse robô ele já estava soltando frases de ódio, discursos de ódio, como, por exemplo, nós vamos construir uma muralha e o México vai ter que pagar pela muralha, enfim. Então, discurso alimentado com os dados do Twitter, acabou que o algoritmo criado estava enviesado e foi aí com discurso de ódio, né? Foi criado com discurso de ódio e acabou soltando discurso de ódio. Então a gente tem que ter muito cuidado também com os vieses algorítmicos. Então, assim, são várias polêmicas que surgem, desde a responsabilidade civil até questões para a democracia, transparência, as caixas pretas, né? Os vieses algorítmicos, né? Então, ixi, Maria, o AB saiu. Peraí, gente. Vou esperar de novo para ele. Peraí que eu vou convidar ele de novo quando ele entrar. Ah, ele não estava me ouvindo. Peraí. Tô tentando chamar de novo. Voltei. Desculpa. Voltou, perdeu muita coisa. Não, perdi uns 2 minutinhos, talvez, menos tá. até. Mas deu para acompanhar pelo lábio, enfim. Eu estava aqui anotando, inclusive. Beleza. Então vamos continuar aqui.
aí eu começo a entrar para a gente, já que a gente não tem muito tempo, na intersecção das aplicações atuais para o direito da inteligência artificial. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, hoje a gente tem uma disciplina, inclusive eu ministrava essa disciplina ano passado, Direito Digital e Tecnologia Jurídica. O que significa isso? Você tem um novo ramo surgindo no direito, isso é fato, um novo ramo interessantíssimo, que é o ramo do direito digital, com todas as implicações que eu falei aqui que podem ser estudadas. Você pode estudar responsabilidade civil, você pode estudar consequências para o processo civil, penal, você pode estudar vieses para democracia, fake news, enfim, uma infinidade de assuntos no direito Muito digital amplo, né? que surgem, né, para nós do direito, uma infinidade de desafios que o direito digital nos coloca e que a gente vai ter que resolver enquanto pessoal do jurídico, porque isso vai chegar no judiciário. E a outra questão que surge é a tecnologia jurídica, quer dizer, a prática da tecnologia mesmo. Então, hoje, qualquer projeto, e aí eu já entro no contexto do porquê que eu fui chamada para participar do projeto Vitor, mesmo sendo do direito. Por quê? Qual a minha função? Porque geralmente o pessoal da inteligência artificial é da engenharia de software, é o pessoal da tecnologia da informação, mas todos os projetos que desenvolvem tecnologia de inteligência artificial, eles precisam do especialista que chama, que é a pessoa que vai dizer para aquele pessoal da engenharia de software ou para a tecnologia quais são as demandas, ou também explicar, né, no nosso caso, né, se fosse pessoal da saúde, seria os códigos da saúde, mas para a gente é o chamado juridiquês, né? A gente tem muita coisa aí que a gente aprende ao longo de 5 anos e mais, né, e contando, que o pessoal da engenharia não está acostumado. Então, surge aí um novo ramo e surge também a possibilidade para nós de criar tecnologia jurídica enquanto pessoal do direito. Nós podemos ser agentes transformadores porque nós conhecemos as demandas da advocacia, nós conhecemos as demandas do cidadão que está pleiteando, nós enquanto advogados, os juízes, né? Então, a gente conhece o que a gente chama de dor do mercado jurídico. Certo? Então, a gente pode também ajudar no desenvolvimento de tecnologias jurídicas. E aí a gente vive o que um professor chamado Ethan Cast chama de quarta onda de acesso à justiça, inclusive com essa tecnologia jurídica, que contém 4 grandes pilares, né, que são chamados, que é a mudança do espaço físico para o virtual, a automatização do processo decisório, uso de dados para a criação de modelos preditivos, que já eu explico o que é, e a democratização da informação jurídica também. Então, a gente está vivendo aí o que esse autor chama de quarta onda do acesso à justiça, né? Em alusão às 3 ondas de quem? Capelletti, né? Nosso querido Capelletti. Eu sou processualista também, viu, de formação. Então, eu estou na inteligência artificial, mas gosto muito do processo. Bom, então, algumas aplicações aí atuais no direito. O primeiro exemplo que eu trago aqui é para pesquisa jurisprudencial. Nós que somos, inclusive, da OAB, pessoal, nós advogados. A OAB, ela criou, a OAB Nacional, ela em parceria com a Legal Labs, ela criou aí a OAB Juris, que é um sistema de pesquisa jurisprudencial que utiliza inteligência artificial para nós, advogados, pesquisarmos jurisprudência para colocar nas nossas petições, utilizando inteligência artificial. Então, quer dizer, utilizando aí uma tecnologia que dá muito maior precisão para pesquisa jurisprudencial. Então, você pode utilizar a inteligência artificial no meio jurídico para pesquisa jurisprudencial. Você pode utilizar para automação de documentos, né? Alguns documentos que nós sabemos que são, digamos, repetitivos, você pode utilizar a inteligência artificial no seu escritório ou, enfim, no próprio Poder Judiciário para automatizar esses documentos. Criação de redes profissionais por inteligência artificial. Existem aí alguns portais que já utilizam inteligência artificial para a criação de redes profissionais. Um deles é o Jus Brasil, para nós advogados, tá? Que
que ajuda aí a criação dessas redes profissionais, né? Geralmente diligências, enfim. Também para criação e elaboração de contratos, que muitas vezes também, alguns contratos de massa são repetitivos, então você consegue, principalmente nas questões repetitivas, já utilizar a inteligência artificial para criar e elaborar contratos. Hoje você tem todo um estudo também, e o Susskind é um dos autores mais famosos nisso, da realização de mediação online, utilizando inteligência artificial. Então, você tem o que chama de ODR, que são os mecanismos de resolução de conflito online. Que é, eu acho que o tema do artigo dessa obra que você escreveu agora, né? Isso, essa obra online do... conflitos. Isso, exatamente. O professor Jerry Nunes me convidou para participar do livro sobre inteligência artificial, que reúne diversos autores, e eu tive a oportunidade de escrever um artigo lá sobre mediação online. Inclusive, esse artigo, na verdade, eu dei uma, digamos assim, minha avó que falava, uma garibada nele, que, na verdade, eu tinha mandado para o projeto Mulheres no Processo Civil, que também é um projeto muito legal, que incentiva a participação de mulheres nesse campo de pesquisa, que eu faço parte. E aí esse artigo chegou até a final, existe um prêmio lá, né? Chegou até a final, ficou entre os 3 melhores, mas eu não ganhei, então aí eu melhorei ele e coloquei e mandei para o livro. Então vocês vão poder ver, já está à venda, né? Fazendo aqui o merchan. O livro então tem aí... Inteligência Artificial Inteligência Artificial e Direito Processual. Eu até postei lá no card aí da sua palestra. Quem arrastar para o lado vai ver o livro lá. Exatamente. Já fiz a propaganda também. Isso aí. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é o que eu estava falando, ela pode ser estudada e linkada com diversas áreas, inclusive com o direito processual, porque ele traz diversas consequências para o direito processual. Né? O fato de você, por exemplo, realizar mediação por inteligência artificial, você tem possibilidade de automatização de alguns serviços jurídicos, possibilidade de utilização de inteligência artificial para acompanhamento processual. Então, você que tem um escritório grande e tem dificuldade, né? Hoje em dia você já usa sistemas que automatizam, mas a inteligência artificial ela melhora. Ela pode melhorar muitas vezes esse acompanhamento processual, né? E digamos assim, a gestão de um escritório. E a polêmica dos sistemas preditivos, que é a jurimetria, que inclusive tem artigos sobre isso também nesse livro, que é por meio da inteligência artificial. A inteligência artificial utiliza dados. Então, você pega dados, por exemplo, de uma comarca ou de um juiz, de como ele vem decidindo em determinado assunto, e aí você traça por meios estatísticos e algorítmicos um perfil, ou seja, uma métrica, né? Por isso, jurimetria, uma métrica e um perfil daquele juiz, o advogado, ou das próprias partes, enfim. Então, você pode criar um perfil do juiz, né? Isso é uma polêmica muito grande. Como é que vai ficar isso, o uso de sistemas preditivos? Que a gente chama em inglês de legal analytics, né? De analisar mesmo os dados e criar perfis. E aí, porque como tem os dois lados aí, né? Muitas vezes o advogado fica preocupado no uso pelos tribunais. Agora o meu recurso, eles têm uma base de dados lá, vão fazer a conexão e de repente não vai ser aceito, etc. Mas tem o inverso também. Escritórios vão investir para, o que você falou aí, analisar como aquele juiz vem decidindo. Então, o medo disso virar uma guerra de robôs. Exatamente. É um medo. E, claro que o juiz fica com medo também, né? O próprio advogado, isso pode virar, né, um atrativo para o seu cliente. Olha, eu tenho a jurimetria, eu utilizo jurimetria, então eu sei que a possibilidade de você ganhar essa causa é tanto, né? Isso, claro, tem benefícios, mas também tem muitas questões éticas por trás,
que Éticas. inclusive é o que eu discuto na minha tese, né? As questões éticas, as implicações éticas disso, da utilização de IA no direito, é o tema da minha tese. Você tem utilização de inteligência artificial também para gerenciamento de informações. E por que, gente, que no Brasil, por exemplo, nós, aí já entrando um pouco no projeto Vitor, para vocês entenderem um pouco, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, né? Que é um projeto que eu tive muita honra de participar, fui convidada para participar pelo professor Fabiano Hartmann, que era o coordenador. E aí eu comecei a participar desse projeto como pesquisadora. E por que que nós fomos, enquanto Supremo Tribunal Federal, a primeira corte mundial a utilizar a inteligência artificial? Vai essa pergunta aí, Vitor. O que você acha? Por que a nossa corte foi a primeira a usar? Talvez seria por conta do quantitativo de processos, a preocupação do congestionamento, porque nós somos um Exatamente. país com dimensões continentais, né? Eu até li um artigo seu sobre o projeto Vitor, um artigo da FDV, junto com o Said, né? E vocês colocam dados do CNJ, foi um artigo escrito em 2018, né? Eu li Isso. até ontem esse artigo. E aí vocês colocam dados de, não sei, assim, dados altíssimos aqui e daquela época de 2016. Então, eu imagino que seja por conta disso, né? Sim, com certeza. Imagina, nós que somos advogados e lidamos, estamos ali na lida diária com o processo civil, né? Ou nós no processo civil, né? Mas muita gente que advoga aqui, ou os próprios juízes que fazem parte do sistema judiciário, todo mundo que sabe um pouco de direito ou que já teve processo sabe o quão é difícil, né? O quantitativo e a demora, enfim. E a gente só conseguiu ser a primeira corte, veja, como diria Caetano Veloso, é a dor e a delícia de um sistema abarrotado, porque a gente só conseguiu ser a primeira corte constitucional a aplicar a inteligência artificial porque a gente tinha muito dado para treinar a máquina. Ter muito processo é ter muito dado para treinar uma máquina, né? Como eu falei no início da nossa live. Então foi por isso que a gente conseguiu ser a primeira corte, porque a nossa corte constitucional ela julga milhares de casos por ano, né? Você pega uma corte constitucional, por exemplo, dos Estados Unidos, eles julgam pouquíssimos casos, no máximo 20 casos por ano. Aqui a gente julga milhares de casos por ano, né? Milhares de recursos extraordinários, então isso cria dados para treinar a máquina, né? E talvez até em tempo de Covid agora faça os tribunais repensarem a necessidade de informatizar o quanto antes os processos no Brasil inteiro, né? Porque ainda os dados são muito pequenos, né? Sim, A nossa justiça aqui, por exemplo, do Espírito Santo estadual, né? Infelizmente, a sua grande parte é físico ainda. Então, nós temos uma dificuldade enorme agora em tempo de Covid, por exemplo, para fazer uma petição, se precisar, alguma medida de urgência, enfim. exatamente. Então, o que a gente espera, né, nós que lidamos com isso, que pesquisamos isso, é que esse coronavírus, né, sirva por mal, mas também sirva, traga consequências benéficas, dentre elas a tecnologia, que a tecnologia, né, seja de fato finalmente adotada pelos tribunais, né, enfim, e que a gente repense isso e invista, né, enquanto poder judiciário no seu braço mais de executivo, né, mais de política pública mesmo, que invista, né, e que isso, investir na tecnologia pode significar, inclusive, aumentar o acesso à justiça, né? Então, acho que nesses tempos, por exemplo, de corona, a gente fica refletindo sobre isso. Agora, o interessante também é a gente pensar que não é o uso da tecnologia por si só e dos meios que facilitam, porque você falou em acesso à justiça agora, é até interessante. No início do seu texto, você até cita a Constituição nossa, que ela é democrática, ela aumentou o acesso e facilitou o acesso à justiça, e isso, né, é um dos fatores que também democratizou o acesso e aumentou o número de demandas. E aí, eu queria pegar esse gancho até para falar o seguinte: não adianta. E a tecnologia é importantíssima também para o acesso, também para a eficiência no julgamento dos processos, mas não adianta nada a gente investir em tecnologia e julgar os processos com maior rapidez
se a gente não muda a nossa cultura de litigância, né? Porque você começar a trabalhar não só no profissional do direito, no advogado, mas quanto à parte também, né? E aí o novo código prestigiou o tratamento adequado de conflitos e tudo mais, as partes assim entenderem a importância também, né, da mediação, de evitar muitas vezes de acessar o judiciário se tem outras formas de fazer isso, né? É um pouco da cultura da gente, qualquer coisa vai para a justiça, litigar, né? Então, assim, ao passo que a inteligência artificial traz aí uma série de facilidades, vai otimizar os trabalhos, nada adianta se a gente continuar também abarrotando os tribunais, né? A gente vai ter que passar por uma mudança aí de cultura, né? Com certeza. Veja, nesse contexto, por exemplo, como que surgiu a mediação online? O eBay, que é uma plataforma de vendas online, percebeu que o comprador ele tinha que estar satisfeito, né? Tinha que confiar bastante naquele comércio online que estava começando, estava surgindo. E aí, olha, como que a gente vai fazer para que o nosso cliente que está comprando à distância confie mais em nós, plataforma digital, né? Na época havia muita desconfiança quando surgiu compra e venda online e tal. Então, o eBay foi responsável por criar aí uma plataforma bem eficiente, inclusive, que resolve, segundo dados de artigos, mais de 90% dos casos são resolvidos pela plataforma online do eBay. Quem compra pelo eBay e tem algum problema com o eBay, consegue já resolver. E aí você já consegue resolver online sem sair da sua casa, né? E isso melhora, inclusive, para a empresa a relação interpessoal com o consumidor, né? Aumenta a credibilidade da empresa, deixa o cliente mais satisfeito, com mais confiança. Enfim, é bom para todo mundo, realmente, né? E a sua experiência lá no projeto Vitor, da época que você pesquisou, que você ajudou, e de lá para cá, o que você acha que, daquela época que você imaginava que está acontecendo, que você realmente acha que estava certa na época de suas pesquisas, você já teve uma outra visão de lá para cá, não, isso aqui de repente tem que mudar? Ou, assim, eu queria que você falasse da sua experiência da época e desse tempo de amadurecimento, você realmente vendo, né, ele funcionar lá, o que você acha atualmente, enfim. Uhum. Olha, a inteligência, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a inteligência artificial é um tema muito apaixonante. Pelo menos para mim foi, né? Eu comecei a trabalhar lá e eu fiquei encantada. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que eu achei uma iniciativa, assim, foi uma iniciativa da ministra Carmen Lúcia, da gestão da ministra Carmen Lúcia, e foi bastante ousada, né? Porque tem toda essa polêmica, a gente tem medo mesmo. Nós, enquanto seres humanos, temos esse receio de sermos substituídos, temos receio também do julgamento da máquina, embora o projeto Vitor não faça decisão, mas a gente tem receio, né? E o que a minha experiência lá, primeiro, confirmei tudo que a gente tem, né? As dificuldades que a gente tem enquanto advogado, por exemplo, com sistemas diferentes de processamento eletrônico. É uma dificuldade que, além de ser dificuldade para nós, advogados, e para as partes, também é uma dificuldade para a implantação, por exemplo, de sistemas tecnológicos que utilizem, por exemplo, a inteligência artificial, porque você tem muito processo ainda que está digitalizado, que não é completamente feito, não há uma uniformização dos processos eletrônicos, né, dos sistemas de processo eletrônico. Então, os advogados muitos têm muita dificuldade pelas plataformas, enfim. E uma outra coisa que eu percebi também, participando do projeto Vitor, né, que eu até acho que a gente até, não sei se descreve nesse ou num outro artigo que eu escrevi que está para publicar, ainda não publiquei, mas que a primeira fase do projeto Vitor, né, primeiro ele aplica a inteligência artificial nos recursos extraordinários, na repercussão geral. Então, para reconhecer os 29 temas mais importantes. Então, nesse artigo que eu estou para publicar, que eu já escrevi e está em vias de publicação, a gente coloca quais são esses 29 temas. E é muito interessante saber
esses dados. Por quê? Porque a gente sabendo quais são os 29 temas que mais abarrotam o nosso Supremo, a gente pode depois criar leis ou políticas que ajudem a prevenir esses conflitos a chegarem no judiciário, né? Temas de previdenciário, temas de saúde, que são os que mais chegam, né? De repercussão geral no STF. Outra coisa que a gente aprendeu também foram o modus operandi de trabalho dos... né, que a gente já sabe, quem é do direito, mas a gente confirma nesse tipo de pesquisa o modus operandi do trabalhador, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, dos assessores de ministro que vão fazer um juízo prévio da repercussão geral. Eles têm ali 5 peças que são mais importantes dentro de uma petição. Então, isso para um advogado é muito importante. Né? As 5 peças que são mais importantes para você, que o assessor do STF vai olhar para a repercussão geral, são o acórdão, a sentença, o despacho de admissibilidade, o agravo e recurso extraordinário, quando tem agravo, o próprio recurso, né? Então, E aí a gente tinha uma outra classe que era outros. Né? Mas, assim, são 4 peças, na verdade, que os assessores vão olhar mais. Então, é interessante, e a gente vai soltar esse artigo em breve, é interessante de saber um dado desse, por quê? Porque você agora, enquanto advogado, vai saber quais são as peças que você precisa se esmerar bastante para fazer, para que você tenha a sua repercussão geral reconhecida quando chegar lá no Supremo, porque são essas peças que o pessoal lá da assessoria do STF vai olhar. Né? Então, várias questões que foram muito engrandecedoras e que, enquanto pesquisadora de uma universidade, né, eu pretendo publicar artigos e tudo, porque eu acho que é um conhecimento que precisa ser compartilhado com a sociedade, com os advogados, né? São outros frutos, além da eficiência maior no julgamento, outro fruto que eu acho que é interessante de um projeto como esse é você trazer os dados judiciais para a sociedade, para os cidadãos e para os advogados, né? Eu acho que o maior desafio, então, tanto para os juristas, para os advogados, quem utiliza da ferramenta do lado de cá, e para os tribunais, é assim, a gente amadurecer e traçar essas balizas assim, éticas, né? De como isso vai ser, até que ponto nós vamos usar isso, né? Você deixou bem claro aí, o Vitor não faz decisão, né? Você pontuou muito bem aí. Então, assim, até que ponto nós vamos avançar, até que ponto essas tecnologias usadas pelos tribunais vão, olha, a gente vai fazer só uma seleção de jurisprudência, a gente vai cruzar dados, e até que ponto pode ser que chegue um momento de proferir sentenças ou não. Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios, e eu acho que uma das maiores inquietudes do advogado hoje, que ele tem medo, acho que é disso, da manhã ter um robô julgando o processo dele, realmente fazendo sentença, etc. Né? Eu acho que esse é o maior medo, né? E eu acho que o maior desafio hoje é esse, né? Essas balizas éticas, né? Exatamente. E o preocupante também é a questão dos dados em si, da proteção desses dados, né? Sim. Como que faz? Porque a gente tem uma lei geral de proteção de dados, mas a gente não tem ainda a gente está criando uma estratégia, já houve consulta pública, inclusive para uma estratégia brasileira de desenvolvimento de inteligência artificial. E tem que ser específico para o judiciário, né? Tem que ter uma regra ética específica para a saúde, para IA aplicada à saúde, para IA aplicada ao judiciário, porque são características, né? Por exemplo, se for utilizada para julgamento. Lá na Estônia já existe o robô que julga. Vou mandar depois para você o link da reportagem. Já existe robô que julga pequenas causas, né? Que a gente que a gente chamava, né? Seriam as causas que a gente leva para o juizado civil, por exemplo, especial civil. E aí, como é que fica o acesso à justiça? Como é que fica os dados? E esses dados eles têm que ser anonimizados ou não? Ou seja, você vai divulgar ou não vai esse tipo de dado? Como é que fica a humanização dos julgamentos? Porque se você está colocando uma máquina, não é um humano. E veja, é uma questão que eu coloquei lá no início: o julgamento que a máquina faz enquanto drone
criado para atirar ou não numa pessoa é o julgamento que a pessoa vai fazer, que a máquina vai fazer também no processo civil, se a gente implantar. Então, as repercussões éticas, elas perpassam todas as aplicações de inteligência artificial. Porém, eu acho que, na minha visão, a gente tem que ter regras éticas específicas para cada campo. O problema dos vieses é muito ressalta-se muito, digamos assim, no direito também, né? Porque se você não pode ter decisões enviesadas. Lá nos Estados Unidos, criaram um sistema que ajuda a polícia e ajuda também os juízes a calcular a pena nos crimes, chama Compass. E esse sistema que usa algoritmos foi criado com dados de inteligência artificial de juízes que aplicavam penas, mas que tinham vieses. Por quê? Porque o sistema carcerário, a gente sabe que ele tende a prender um público que já é específico, né? Que é a população negra, o pobre, enfim. Então, esse sistema Compass, ele foi criado e hoje você discute muito que ele foi criado de forma enviesada. Por quê de forma enviesada? Porque ele utilizava dados enviesados, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado também com a qualidade dos dados que a gente está usando para treinar máquinas, no caso do direito, para que a gente não crie, não reforce, né? Porque da mesma forma que no direito criminal pode reforçar preconceitos, também pode gerar no processo civil, por exemplo, questões que a gente não que a gente está acostumado com, mas que a gente não quer que se repita, certo? Com a inteligência artificial. Então tem a questão dos vieses, tem a questão de se a gente colocar então a máquina para decidir casos mais fáceis, digamos assim. Então, pelo menos que coloque, então, alguma pessoa, algum juiz, algum humano para revisar esse tipo de decisão, né? Então, são várias questões que surgem nessa intersecção de IA e direito, né? Questões éticas, realmente, que eu acho que são a grande questão que a gente precisa trabalhar mesmo. Eu sou otimista, eu penso como uma ferramenta positiva, mas eu não acredito, e assim, a menos que seja a um longo prazo mesmo, eu não acredito numa substituição total ou grande parte da advocacia do profissional de direito, porque, fazendo até um link ontem na aula lá com o professor Mazei aqui da UFES, a gente falando sobre procedimentos especiais, aí eu pego até um link, a própria existência dos procedimentos especiais são em razão de ter casos peculiares que precisam de um microsistema processual diferenciado, correlato àquele direito material. Não dá para usar o procedimento comum. Então, a inteligência artificial, ela cruza os dados, usa de uma forma massiva, mas nós somos um serviço técnico especializado, que trabalha com seres humanos, relações jurídicas. Então, você imaginar que um robô vai dar a sentença, como é que fica a valoração das provas? O juiz esteve ali naquela audiência de instrução, não só viu a prova documental, mas ouviu a parte, ouviu o tom de voz da parte, o olhar da parte, a forma com que ela prestava o depoimento, aquilo ali ele anotou e ele vai valorar aquilo ali depois. Como que o robô vai fazer isso? Então, se chegar ao ponto do tribunal implantar isso, eu acho que vai ser um pouco temerário, talvez. Então, até que ponto substituiria por completo? Então, eu particularmente sou otimista, não tenho esse medo assim, de amanhã acabar a advocacia. Mas um robô pode substituir a sua consulta, mas aquela consulta mais básica, aquela consulta que o robô vai cruzar o dado, que você vai digitar ali que eu comprei um equipamento, deu defeito em 7 dias, eu tenho direito ou não? Tá, mas e aí, aquela questão específica? Só um profissional para pensar e não vai substituir a consulta do advogado, enfim. E também penso de outro lado também, se os tribunais não tiverem cuidado e atropelarem isso e fizerem com que robôs dê sentenças, vai ter erro também. E aí nós, profissionais de direito, vamos estar aqui para identificar o erro e bater em cima daquele erro. Então, assim, nesse lado eu sou bem
positivo. Eu acho que vem para essa inteligência artificial, vem para o bem, mas, claro, é igual você falou, o grande desafio é traçar essas balizas éticas, né? De como vai ser usado, até que ponto vai ser usado, né? É um tema muito instigante, né? Tem uma abrangência enorme, né? E eu acho que os profissionais hoje, eles estão muito preocupados, sobretudo o advogado, porque até pouco tempo atrás, assim, isso também me assusta. Até muito pouco tempo atrás, a gente ouvia falar muito pouco. E, de repente, assim, parece que acelerou. Parece que foi um carro numa reta que não tinha ninguém na frente. Hoje já é realidade e quem não estuda isso, quem não está se preparando, já está começando a ficar desesperado, né? Muito boas as suas colocações, Vitor. Eu acho assim, eu fiquei lembrando de várias coisas. Uma delas é, inclusive, por exemplo, o projeto Vitor, ou qualquer projeto de IA que seja aplicado ao judiciário, ele precisa de um assessoramento contínuo do pessoal do direito. Porque, por exemplo, se você criou um sistema e alimentou esse sistema algorítmico com dados de repercussões gerais que há 2 anos atrás eram as mais que mais chegavam, né, no Supremo Tribunal Federal, daqui 2 anos não vão ser mais esses temas de repercussão, vão mudar. Muito provavelmente questões relativas ao corona vão chegar muito mais nos próximos anos no STF. Então, você tem que ter, de fato, uma manutenção contínua quando você instaura um processo de inteligência artificial, justamente porque no direito os casos são específicos e estão mudando a cada momento. E eu acho também, eu não tenho também uma visão pessimista com relação a isso. Eu acho que a gente tem que usar, enquanto advogado, enquanto formado ao direito, mas enquanto profissional de qualquer área, se aqui estiver assistindo essa live, de aproveitar essa janela de oportunidade, né? Especialmente eu falo para os advogados, porque nós estamos na ESA, de pensar em novas formas de atuação, você aproveitar as tecnologias para pensar em novas formas de atuação e para entender que, sim, muito provavelmente, os primeiros a serem substituídos serão aqueles procedimentos ou processos ou formas de atuação que são mais mecânicas, certo? Que são mais repetitivas. Mas cabe a nós, de fato, aumentarmos a nossa inteligência, digamos assim, e fazer e buscar novos conhecimentos e lidar com casos difíceis, com questões que sempre estão surgindo na sociedade, né? Verdade. O tema, como eu disse, é muito instigante e a gente fica aqui pensando nas diversas variações, né? Doutora, eu vou ter que encerrar. Eu acho que a gente está encaminhando para o final aqui. Tivemos uns probleminhas de conexão aí. Eu estou vendo que o tempinho aqui está quase estourando. É uma pena. Acho que é um tema que a gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira, né? Mas desde já vai ficar aqui o convite. Acho que a tecnologia facilita em tempos de Covid. Você está aí em Brasília, eu aqui. A gente conseguiu aí, pelo menos, passar uma ideia da sua experiência aí para os advogados aqui capixabas. Mas desde já fica o convite para, assim que isso tudo passar, se Deus quiser, a gente vai convidá-lo e tê-lo aqui conosco na sede da ESA. Vai ser um enorme prazer. E eu queria te agradecer mais uma vez, em nome da ESA, da OAB do Estado do Espírito Santo, da Comissão de Direito Processual Civil, qual a gente faz parte. Foi assim, uma explanação muito boa. Eu aprendi muito daqui. É porque você não dá para você ver, eu estou com um papel aqui do lado, fiz várias anotações. Inclusive o seu livro, que estava na pré-venda esses dias lá na Juspod, eu adquiri ele, não chegou ainda, mas assim que chegar eu vou fazer a leitura e vou te passar até um feedback aí, te fazer algumas perguntinhas. E te agradeço muito. Te agradeço muito, foi muito produtivo. Joia, eu que agradeço o convite, Vitor. Espero que a gente mantenha contato. Acho que a gente tem muito aí a dialogar na área do processo civil e na área da inteligência artificial. Fico também à disposição dos advogados e do público em geral, tá? Para dúvidas, enfim, quem quiser conversar em tempos de corona aí sobre inteligência artificial, eu estou à disposição. Tá joia. Muito obrigado, sucesso. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.